Fala, meu amado e amada, canal G. Brasileiro no ar, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e aos seus. Vamos falar um pouco de corrupção hoje. Vamos falar aí de corrupção e na sequência a gente entra em uma estatal que eu acredito que foi a mais atacada, a mais saqueada, a mais transformada em quase nada em 14 anos de um governo que foi eleito agora no dia 30 de outubro. Vamos falar um pouco do significado da palavra corrupção. Vamos lá? O conceito de corrupção é amplo, podendo ter dois significados principais. Primeiro, práticas imorais e ilícitas entre particulares. Ponto 2. Práticas ilícitas relacionadas ao poder político. Do latim corruptus, quebrando em pedaços, quebrado em pedaços, destruído. O verbo corromper significa tornar putrido, que é o mesmo que tornar podre. Meus amados, acabamos de ver aí a definição da palavra corrupção e agora entendemos por que as estatais do nosso país no governo passado se tornaram em quase nada, onde alguns perderam seus empregos, outros foram presos, outros ficaram praticamente no prejuízo. E hoje nós vemos estes que tornaram ou tentaram de alguma forma, na época, tornar essa estatal em ruim, em nada, estarem no governo novamente. O prejuízo estimado, aproximado da Petrobras nesse período foi de aproximadamente, segundo a Lava Jato, de aproximadamente 900 bilhões de reais. Para vocês terem ideia, a PEC da transição, que hoje recebeu esse nome depois do governo mais corrupto da história do nosso país se eleger, segundo as urnas do Alexandre de Moraes, essa PEC é uma vergonha, é um escárnio com o povo brasileiro, com a nossa nação. Gente, se nós pararmos para analisar friamente o que esse governo fez, não somente com a Petrobras, mas com outras estatais do nosso país, é uma coisa assustadora em ver esse governo novamente no comando do nosso país. É perceber o quanto pequena é a lembrança de muitas pessoas da nossa nação. Gente, nós precisamos entender que a corrupção, ela acaba, ela destrói, ela arruína qualquer coisa que venha ser adepta dela. Se você se corromper, você vai se tornar uma pessoa podre, ruim, estragada. Então, amados, por isso, desde o dia 30 de outubro até hoje, a Petrobras ela já perdeu um valor de mercado que está na casa de 20%. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês fazem ideia do que é isso? Eu acredito que não. Principalmente aqueles que votaram nesse governo. Então digo a vocês, reflitam, meditem bem, pensem no que podemos fazer ainda. Porque a partir do dia 1º de janeiro de 2023, esse senhor que foi condenado em 3 instâncias pela nossa justiça e depois por um STF e um TSE como puxadinho, onde ali tem amigos desse partido e de outros que o apoiaram no segundo turno, descondenou esse senhor, anulou essas 3 condenações.
Então, meus amados, esse senhor estará sentado na cadeira do executivo desta nação. Então que você venha abrir os seus olhos, os dois, e bem abertos. Porque o que está por vir são tempos de tempestades e terremotos muito fortes. Para vocês terem ideia, as declarações desse senhor em 2 semanas, e principalmente depois que ele retornou, são assustadoras. Ele já falou em declaração que pretende retomar os sindicatos e obrigar os trabalhadores a pagar novamente a grana que não é do sindicato e do trabalhador para os sindicatos. Ele já falou também que furar o teto de gasto não é gasto, é investimento. E dessa forma ele vai pegando aqueles mais ignorantes, aqueles mais humildes, que não têm um certo entendimento. Essa é a realidade. E a memória é muito curta. Olham o momento e não para frente. E sem falar de muitos que verdadeiramente adoram ser sustentados por aqueles que trabalham. Vivem de uma esmola do governo, ao invés de cobrar do governo um emprego, um trabalho. Porque muitas pessoas querem emprego, mas não querem trabalhar. Então, meus amados, que Deus os abençoe, que Deus venha abençoar a nossa nação mais que Ele já tem abençoado. E que nós venhamos ter forças para cobrar, principalmente de deputados e senadores, porque ainda vivemos em uma democracia. No estado xandônico, onde ele decide, onde ele investiga, onde ele julga, onde ele condena. Mas eu espero que nessa nova formação do Congresso dessa nação e do Parlamento, esses homens que foram colocados lá pelo meu e pelo seu voto, venham honrar a cada voto que receberam e colocar as instituições dessa nação, Poder Executivo, Legislativo e o Executivo, cada um com a sua responsabilidade, cada um com o seu desígnio perante a Constituição, e a harmonia venha reinar, cada um respeitando o seu espaço. E que a censura venha estar longe, venha ser aniquilada dessa nação, porque muitos já têm sido calados. Muitos. E isso tudo começa com o Daniel Silveira. O parlamento se cala, o executivo se cala, o STF nem se fala, e isso começa a acontecer e tomar proporções assustadoras. Então, esse governo de corrupção que comandou essa nação por 14 anos, por 12 anos, está de volta. E os investidores já estão mandando o seu recado. Não vamos aceitar. Nós vamos embora. Vamos pegar as nossas coisas, as nossas malas e vamos embora. Porque é isso que vai acontecer se esse governo novamente tentar fazer o que eles fizeram no passado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, porque esse canal preza pela democracia. A sua opinião contrária, a sua opinião a favor será sempre respeitada. Fique com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir. Forte abraço.